Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que dá dinheiro para você. Primeiro comentário aqui embaixo, tem um link, você entra lá, faz um cliquezinho, entra e faz seu cadastro. Coloca a palavra Ave Mais no seu primeiro depósito. Em qualquer jogo, de qualquer campeonato, qualquer modalidade, porque não é só futebol, você coloca lá Ave Mais e ele vai dobrar. Você colocou 100, vira 200. Colocou 50, vira 100. E para que isso? Para você fazer uma gordura. Aí você aposta. Vencedor do jogo, empate, aposta na zebra, vê lá quem está pagando mais. É um barato. Você ganha dinheiro se divertindo. E a 1xBet paga bem, paga rápido, é top. Vale muito a pena, é uma empresa muito séria. Gente, eu poderia, obviamente, discorrer muito aqui sobre o evento de ontem, que aconteceu em São Januário. E eu sou uma pessoa que vocês que já me conhecem já há algum tempo aqui, há 3 anos, que não escondo o meu sentimento, não escondo a minha paixão, não escondo o meu choro, não escondo a minha tristeza. Enfim, eu sou uma pessoa muito transparente naquilo que eu faço. Sou uma pessoa que sou reconhecida e as pessoas me param na rua e dizem que me acompanham no pós-jogo, sempre por conta da minha maneira de falar, da minha maneira de me posicionar. Sempre fui assim. Sempre fui muito verdadeiro nas coisas, sempre fui muito direto. Eu tive a oportunidade de encontrar personagens do futebol que, é claro, me remetem um sentimento de muita saudade, um sentimento de duro de não vê-los mais. Encontrar os lendários Antônio Lopes, Joel Santana, Zanata, Zé Mário, volante do Vasco dos anos 70. Zanata foi quem cruzou aquela bola para o gol do Roberto, do Lençol, em cima do Botafogo, o gol mais bonito do Maracanã. Mas aí você vê Mauricinho, Sorato, William, estive com o Bismarck. Olha que privilégio, né? De você poder estar com esse pessoal. Eu poderia falar sobre todos eles, da emoção de estar ao lado deles, da emoção de vê-los emocionados, de ver um Bismarck chorando, de ver um Clóvis Munhoz, médico icônico da história do Vasco, se emocionando. Enfim, a gente tem muitas histórias ali de ver dirigentes como o Vitor Roma, o VP de marketing, que foi a pessoa que idealizou isso tudo, batalhou para esse evento, para que você pudesse ajudar na confecção através do crowdfunding da estátua do Roberto, também emocionado. Vi pessoas simples, humildes, sem grande notoriedade, também muito emocionadas. Mas eu queria falar sobre algo que é difícil falar, cara, é muito difícil, porque a gente fica com a voz embargada, porque a gente vive num momento muito difícil do Vasco. A gente vive num momento de muita tristeza, a gente vive num momento de muita angústia. E que quando a gente vê todas essas pessoas, essas manifestações de carinho, de amor por um jogador, como foi Roberto Dinamite, reconhecido por todas as gerações. Roberto chegou jovem e tinha gente que o apoiou ali. Disse de Joel Santana, que o ajudou nos treinamentos, que o Joel era zagueiro do Vasco. Falou da geração de 80, dos meninos que surgiam, como Bismarck, como William e tantos outros. E em 1990 para 91, 92, quando ele encerra a carreira, outros protagonistas vieram e todos estavam ali. A gente vê isso, e é claro, como eu falei ontem no comentário sobre o Andrei, a gente se enche de esperança, mas isso não ganha jogo. Eu sei disso, torcedor. Eu sei que você mais jovem deve estar pensando assim, porra, mas essa velharia toda, ficar falando de coisa do passado, eu quero ganhar hoje. Olha, eu concordo com você. Eu concordo muito com você e me passa um sentimento assim de dor, porque esses caras deram muita alegria para todos nós. Nos fizeram pensar no futebol de uma maneira lúdica, de uma maneira bacana, gostosa, de você ir a estádios com 100, 120, 150 mil pessoas, fosse de base, fosse do interior, fosse
profissional há muito tempo do Vasco, todos fizeram uma história. É o Lopes mudando 5 às vésperas da decisão de 82. É o Joel com o seu jeito engraçado, diferente, mas um grande estrategista. É Mauricinho, um ponta extraordinário, que escalou ontem com a gente no News à noite, o time de 87, 88. Cássio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dunga, Giovanni e Tita, Mauricinho, Roberto e Romário. Que isso, gente. Agora é duro a gente dizer isso, porque a gente sabe que esses tempos não voltam mais. Esses tempos não vão conseguir mais voltar nessa proporção. Porque tempos se fazem, momentos se criam. Quando que eu poderia imaginar ver Roberto Dinamite ser homenageado com uma estátua? É engraçado isso. Eu tive a oportunidade de encontrar Bebeto, de cabeça branca, completamente branca. E isso, para você que é jovem, talvez seja, poxa, mas vai ficar falando de passado? Você vai chegar lá. Eu já tive a idade de vocês. Eu sei o que é isso. Eu sei muito o que é isso. E a gente tem que aproveitar. A gente precisa aproveitar. E é claro que você da nova geração, a quem eu admiro muito, porque você que ama o Vasco, merece o meu aplauso e a minha consideração. Eu sei que muitos de vocês me criticam, batem em mim, às vezes porque eu sou muito ranzinza, porque eu incorporo muito um personagem que não é um personagem, é a verdade dos fatos, mas que vocês acham que é o personagem de quem grita, de quem fala. Isso me aborrece muito, me deixa triste. Não achem que eu fico feliz. Eu fico feliz quando eu vejo ontem, quando eu me entrevisto pessoas que fizeram uma grande história, mas como eu quero que o Vasco faça uma nova história, como eu quero que o Vasco faça uma história diferente, porque a gente precisa aproveitar a vida. Eu ontem, com o Bismarck, falei assim, Bis, a gente precisa reunir esse povo, que a gente vai fazer isso. Juntar, ligar para Mauricinho, para Fernando, ver se o Mazinho vem da Espanha, juntar essa galera, fazer isso ser um encontro, com Lopes, Lazzaroni, Joel, todos reunidos, comendo um churrasco, batendo um papo. Sabe por quê, gente? Porque, como disse o Hernani, Banana, grande Hernani, não é só o futebol, é a vida. A gente vai passando, a gente vai indo, a gente vai ficando saudoso, a gente vai ficando... O tempo passa, né? E eu sei que você da nova geração fica angustiado, porque o tempo passa e as coisas precisam mudar urgentemente. O Vasco está aí às beiras de entrar num novo momento com a SAF, que é uma solução. Eu volto a dizer, eu acredito muito nisso. Eu acho que é a solução. Eu acho que é o momento da gente evoluir e pensar num século mais feliz por vocês mais jovens. Porque vocês que já são sócios do Vasco, vocês que querem se tornar sócios do Vasco, não dá pra gente ficar contando sempre as histórias. Eu quero contar as histórias de vocês. Quero estar com atenção vascaínos aos 60 anos, 62, 65, contando as histórias dessa nova geração. Porque em 10 anos você constrói muita coisa. E não dá pra gente esperar mais 10 anos. Não dá pra gente esperar mais que caia do céu um milagre. A gente precisa escrever uma nova história. O Vasco é muito grande, gente. O Vasco é gigantesco. O Vasco é um clube de uma história extraordinária, linda, absurdamente linda, que registra momentos como o de ontem, em que um jogador icônico como o Roberto Dinamite recebe adversários em São Januário que o respeitam. E ontem passou na Vasco TV, todos os gols do Roberto que passavam era contra o Flamengo. E lá estavam ex-jogadores do Flamengo, que foram lá para abraçá-lo, porque sabiam que o Roberto era um grande adversário, era um grande oponente. Que bom você ter uma concorrência sadia. Que legal. E o respeito fica, e o amor pela profissão fica. Eu quero deixar só um recado a você que é mais jovem, um conselho do coração. Em breve vocês vão ficar mais velhos, mas continuem acreditando numa nova história, para que um dia vocês estejam aqui contando essa história,
que um dia talvez eu não esteja mais aqui e a minha filha possa contar essa história. Porque é muito duro a gente não vê um futuro no Vasco. A gente registrar o passado. A gente pensar no passado. A gente vê o passado. Mas eu estou cansado disso. Muito cansado. Todas as pessoas que ontem estavam em São Januário são meus amigos, meus irmãos de vida, profissionais extraordinários, gente de grande qualidade, e que eu vou levar sempre, e que vou me reunir para contar as nossas histórias. Mas eu quero contar outras. Eu preciso contar outras. Eu quero um Vasco novo. Eu quero que as pessoas deixem o Vasco viver. Porque eu não quero morrer sem contar uma história nova. Eu preciso que os jovens tenham a alegria que nós tivemos. Mas eu não sou egoísta. Longe de ser. Eu sou uma pessoa feliz pelo que eu vi, pelo que eu trabalhei, pelas amizades, pelo respeito. Mas eu quero contar uma nova história. Eu preciso contar uma nova história. Não me envergonho de me emocionar. Porque eu vi muitos jovens ontem lá, na arquibancada mesmo, e que foram pelo Vasco, porque amam o Vasco. Mas esse amor precisa ser correspondido. A gente precisa voltar. A gente precisa criar novos ídolos para novas estátuas. O que me preocupa é a gente pensar em estátuas de ídolos cada dia mais longe. E eu não quero isso. Eu quero para os seus netos, para os seus filhos, para os seus irmãos mais novos, para minha filha, para as pessoas mais jovens, um novo Vasco, uma nova história. Que eu possa estar daqui a 10 anos cobrindo títulos do Vasco, campeonatos, conquistas, voltas olímpicas, viagens com o Vasco indo disputar Libertadores, brigando por título, indo ao Japão, seja lá onde for, a decisão do Mundial Interclubes. Eu quero conviver com isso. E você, jovem, merece isso. Porque a você, eu presto a minha reverência. Sim, eu tiro o meu chapéu para você. Porque você que é jovem e ama o Vasco, só entenda uma coisa e nunca mude o discurso. O Vasco é gigante. Podem querer que o Vasco seja pequeno. Podem pensar como pequeno. Eu falei ontem com o Del Aranha e ele me falou uma coisa que eu também concordo, mas entendo. Nós fizemos uma festa grande depois de vencer a Ponte Preta por 1-0. É dor, é angústia, é um grito de liberdade. Como foi quando os executivos da 777 foram ao Maracanã. O que a torcida do Vasco fez, mais do que um incentivo a um time, foi um grito de liberdade, um pedido de liberdade. Como se gritassem nas arquibancadas: deixem a gente ser feliz. Deixem o Vasco viver. Eu quero gritar: é campeão. Eu não quero gritar: o campeão voltou. Eu quero gritar: é campeão. Eu quero cantar o hino do Vasco. Eu quero abraçar a vocês na arquibancada. Mas a gente precisa construir uma nova história. Parabéns, Roberto. Parabéns a todos vocês que fizeram a história do Roberto. Parabéns a todos aqueles que estiveram ontem em São Januário, pela organização, por um momento tão especial como esse. Mas vamos juntos, de mãos dadas, tentar fazer uma nova história. Virar o livro, virar a página, porque a gente merece. Enquanto isso, eu vou aproveitar minha vida
reunir com os meus amigos, contar as histórias que eu vivi, as histórias que eu contei. E que vocês possam em breve, e rezo todo dia por isso, rezo mesmo, do fundo do meu coração, nas minhas orações de paz, saúde, tudo que eu peço à minha família, aos meus amigos, está ao torcedor do Vasco a volta da alegria. Porque a torcida do Vasco é foda. A torcida do Vasco é gigante, como é o clube. E vocês vão ser felizes em breve. Grande abraço, desculpa a emoção, mas assim me faz o Vasco. Tchau, turma.